Amém? Vamos louvar a Deus, exaltando aquele que é digno de toda honra e de toda adoração.
comemorando o aniversário da igreja no dia 16, que é um domingo. Então, os irmãos não esqueçam do aniversário da nossa igreja, dia 16 de fevereiro. Nós estaremos agradecendo a Deus por questão de graças por 6 anos de existência da nossa congregação. Essas são as coisas que nós temos para essa noite. Nós vamos estar agora cantando um cântico, e os irmãos terão a oportunidade de um momento de confraternização.
pela oportunidade de podermos contribuir com a nossa oferta, com o nosso dízimo, que a administração possa usá-la, Senhor, em benefício, Senhor, da tua obra, do crescimento do teu reino, que nós possamos ter a sabedoria de usá-lo, Senhor, para o crescimento do teu reino. Que o Senhor possa conduzir a tua igreja e despertar-nos, Senhor, a cada dia para fazermos aquilo que é necessário para o engrandecimento do teu nome, e que o teu nome seja exaltado, e que nós possamos ter o entendimento que cada um de nós somos uma parte do todo, e que o Senhor é que cuida de todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, poderia sentar. Eu quero convidar aqui à frente as nossas crianças. Nós estaremos orando para que as crianças vão estar participando lá da classe, lá na outra sala. Oi. Graça e paz, boa noite, exaltas crianças. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado a Deus por mais uma oportunidade, Senhor, estamos aqui na tua casa. Obrigada pela oportunidade dessas crianças estarem aqui para a gente, Senhor, para presentes, para aprender mais sobre ti, mais sobre os teus feitos, Senhor. Que elas venham, Senhor, ser atingidas e impactadas com a tua palavra, que nós vamos aprender mais sobre ti. Que elas possam levar isso para as suas casas, para os seus familiares, que elas possam ser edificadas, Senhor, no seu interior, na sua mente, no seu jeito, no seu dia a dia, em todas as áreas da sua vida. Senhor, levante a sua destra sobre elas, as abençoe os seus famílias, os seus familiares, os seus lares. Que o Senhor possa estar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Nesse momento, eu vou passar a palavra então a mensagem. Hoje, quem vai trazer a mensagem para nós é o irmão Fredson. Convido o irmão para que possa estar assumindo aqui para trazer a mensagem nessa noite. Boa noite, igreja. Privilégio poder estar compartilhando, como o pastor acabou de falar, a palavra. Nós temos um chamado e é para anunciar a palavra. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade, né? O Senhor capacita toda a igreja para que venha estar fazendo isso, né? Não é à toa que essas crianças estão indo na sala, porque elas precisam ser treinadas para anunciar a palavra, que elas precisam ser ensinadas como proceder, como viver uma vida pegada a Deus. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos Atos capítulo 10, do versículo 9 ao 23. Acredito que nós temos projetado aqui, vamos ter, né?
Então vamos fazer a leitura. Convido a igreja que se põe de pé, para que nós venhamos fazer a leitura alternada como de praxe, assim como está na versão que está sendo projetada no slide, que diz assim: no dia seguinte, enquanto estava no caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da hora sexta. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, baixado pelas quatro pontas sobre a terra. Ele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce para Galileia, e não duvides nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: sou eu a quem procurais. Por que viestes? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Que a palavra do Senhor possa ficar em nosso coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus pela tua palavra que foi linda, Senhor. O Senhor, nessa noite, tenha compaixão de cada um de nós, ó Deus. Que nós estejamos sensíveis, ó Deus, a ser tratados pelo Espírito Santo, ó Deus. E que a tua voz possa falar, ó Deus, nos nossos ouvidos, no nosso coração, na nossa mente, onde seja preciso, ó Deus. Porque a tua palavra está falando, Deus, sobre uma mudança que é necessária em nossas vidas, ó Deus. E que nós possamos sair daqui renovados, possamos sair daqui avivados, sabendo daquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós, ó Deus. Que nada venha atrapalhar o fluxo do Espírito Santo, ó Deus. E que cada irmão possa estar centrado naquilo que está sendo lido e falado, Senhor. Eu estou aqui me apresentando a Ti, Senhor, usa a minha vida como instrumento para falar a palavra, Deus. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, acredito que nem todos vieram pela parte da manhã, mas esse texto que foi lido agora é uma continuação do que foi estudado pela parte da manhã, no capítulo 10, de 1, versículos de 1 a 8, que fala sobre a vida de Cornélio. Então é necessário que nós voltemos um pouco atrás para poder toda a igreja e todos os irmãos que estão aqui conosco tenham uma compreensão melhor. Talvez você domine esse texto, mas a palavra do Senhor diz que a palavra ela se renova todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Então talvez você já tenha lido 10 vezes esse texto, mas hoje eu creio que o Senhor tem algo a falar, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Amém? Então, se nós voltarmos lá no início, talvez você tenha a sua Bíblia aí, no capítulo 1, lá, Atos 1, 8. E ele, se a Bíblia tiver, se for, pode projetar, tá? Mas em Atos 1, 8,
versão diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, Lucas está contando uma história. A história está acontecendo, assim como Deus projetou e instruiu aqueles a quem estavam responsáveis de levar a palavra. O Espírito Santo desceu sobre aqueles que era necessário para que eles fossem os proclamadores da palavra do Senhor, tanto em Jerusalém, a Judéia, como Samaria e até os confins da terra. E nessa história que nós vamos contar, tem dois personagens principais: Cornélio, que foi estudado pela parte da manhã, e Pedro. Eles são os nossos personagens nessa história maravilhosa. Mas nós ainda vamos voltar atrás, porque assim como lemos no capítulo 1, versículo 8, que ele fala que era necessário essa palavra ser anunciada, alguns feitos foram acontecendo. Então, no capítulo 7, Estevão é morto, o mártir foi morto em Jerusalém. Então, essa palavra se cumpriu em Jerusalém. Em Samaria, no capítulo seguinte, Filipe é aquele que vai anunciar a palavra. Então, nós temos aí Jerusalém e Samaria. Estava faltando o quê? Os confins da terra. Naquele tempo existia uma divisão muito grande. O judeu, e a gente vê isso no decorrer da palavra, ele se achava o dono de tudo, né? Ele achava que ele tinha a verdade em suas mãos, era um conhecedor, e tinha dificuldade, porque imagina pessoas que passaram a vida toda, anos e anos aprendendo sobre a lei, né? Estudaram, foram a fundo, era multiplicado o conhecimento, e aquelas pessoas estavam entendendo que aquilo ali era o caminho certo, era passado de avô para pai, de pai para filho, aquele conhecimento. Mas o Senhor veio para quebrar paradigmas. O Senhor, nesse momento, no capítulo 10, de 9 a 23, ele nos ensina que os planos de Deus não podem ser frustrados, que Ele usa as nossas vidas, assim como Ele usou Pedro. Esse é o ensinamento que nós precisamos ter nessa noite. As nossas vidas são preciosas na mão do Senhor. E eu peço que você possa sair daqui nessa noite, após refletir um pouco sobre esse texto, ciente de que todos nós temos um chamado. E pode se passar anos, você pode se afastar da igreja, você pode andar no mundo, mas enquanto você não cumprir aquilo que o Senhor determinou para a tua vida, você ainda vai estar por aqui. A perna quebrada, o braço quebrado, nada atrapalha, nada frustra os planos de Deus. Ele usa meios, mecanismos para falar ao teu coração. Talvez você seja um personagem, como Cornélio hoje aqui nessa noite, mas talvez você seja Pedro nessa noite. Eu não sei quem você é, você vai refletir. É necessário, meus irmãos, que nós, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós venhamos refletir: onde eu estou inserido nessa história? Quem sou eu nessa história? Se Deus mudou a vida de alguém, Ele pode mudar a minha. Deus pode transformar a vida de um pecador, uma vida de alguém que faz o trabalho do Senhor com alegria. E nós, então, vamos começar. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Esse é o nosso tempo, apesar da dureza do coração. Nós temos o coração duro. Então, nós vamos começar lendo aqui o texto. No dia seguinte, eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Então nós temos aqui um personagem, Pedro. Mas antes de falar de Pedro, eu vou falar de Cornélio. Eu sei que vocês já
ouvido pela parte da manhã sobre Cornélio, mas é preciso para complementar o texto. Então, Cornélio, como diz lá no versículo 2 de Atos 10, versículo 2, era um homem piedoso, ou seja, um homem que tinha muito amor. Mas se a gente lembrar quem era Cornélio, Cornélio era um soldado, era um centurião romano, era um homem que tinha uma centúria, ou seja, 100 homens ao seu comando. Ele fazia parte de uma legião, algo muito maior. E se a gente for buscar cascavear, a gente vê que quem foi que escoteou Jesus? Os soldados, que eram tidos como homens fortes, né? Esses mesmos romanos que eram homens bárbaros, homens que se gabavam dos seus feitos, que onde chegavam, dilaceravam tudo, destruíam tudo, não tinham pena de nada, pessoas que tinham um coração duro. Esse mesmo homem clamou a Deus, porque ele vivia uma vida dentro do exército, mas ele tinha ouvido falar da palavra. Essa palavra chegou ao seu coração. A palavra de Deus que muda. Chegou ao seu coração e ele começou a refletir que era preciso mudar, que era preciso ter uma vida diferente. E essa reflexão de Cornélio fez com que todos pudessem ver aquilo que ele estava se tornando. Ele era uma pessoa piedosa, temente a Deus, ou seja, ele não era judeu, não era circuncidado, mas o ensinamento judaico atraía os olhos dele. Ele viu aquilo ali como algo bom para ele praticar. Então ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Toda a sua casa seguia aquilo que ele falava e dava esmolas às pessoas do socorro e orava a Deus. Então esse era Cornélio, o personagem. Acredito que assim como lá no Velho Testamento, o povo, no tempo de Moisés, orava, o povo queria ser liberto porque estava debaixo do jugo de Faraó, o povo sofria, né? O povo queria ser liberto, clamava a Deus: Senhor, nos liberta, estamos presos, precisamos do teu auxílio. Clamaram durante vários anos, mas até que uma vez, em saudação, subiu aos céus, e o Senhor viu aquele que ia libertar o povo. Assim mesmo Cornélio orava, clamava a Deus, porque ele queria conhecer profundamente o Deus que era falado, o Deus que enviou as leis, o Deus que governava o mundo. As orações, até mesmo de alguém que não é convertido, que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, ela é ouvida. Imagina as orações de um justo. Então a gente vê Deus trabalhando, planejando como ele iria fazer a palavra chegar a Cornélio, porque ele era um gentil, estava distante, existia uma parede entre o judeu e o gentil. Até aquele momento ele só podia ser pregada a palavra ali nas suas vizinhanças, na sua região, aquilo que é tido como uma região real. O povo só pregava naquela região, e as orações de Cornélio são ouvidas, e Deus está preparando o coração de Pedro. Pedro está distante de Cornélio 48 quilômetros, cerca de 48 a 50 quilômetros, mas o Senhor vai mover o coração de Pedro. Então nós temos aqui o nosso personagem Cornélio, um gentil que fazia boa obra, era piedoso, era temente a Deus, orava, ensinava a sua casa, ensinava até os soldados, era visto como uma pessoa do bem na sua comunidade, apesar de ser um soldado romano. Ele era visto com bons olhos. Talvez aqui nessa noite tenha alguém que se acha um Cornélio da vida, aquela pessoa: não, eu sou uma pessoa
fazer dízimos e ofertas, eu deposito dízimos e ofertas, eu sou generoso, estou rindo para todo mundo, né? Talvez a gente se ache dessa forma, mas precisa de uma coisa. Muitas das vezes, quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai falar a palavra para alguém, aquela pessoa diz: eu não preciso disso aí, não, muito obrigado, não precisa não, posso falar, entregar o folheto, a pessoa pega o folheto e bota no bolso, né? Ela está mostrando que ela não precisa, porque ela acha que ela está plena. Mas Cornélio tinha o entendimento de que ele precisava de uma mudança ainda, e que essa mudança não podia vir dele, que tudo que ele fazia ainda não era suficiente, precisava de algo mais, e só Deus podia fazer esse algo mais na vida de Cornélio. Então Pedro está distante naquele momento, mas o Senhor disse: eu vou trabalhar na vida de Pedro. Ele precisa ser usado para quebrar essa barreira, para que o Evangelho chegasse até nós nesse momento. Que alegria podemos usufruir. Hoje nós vemos a obra completa, de Gênesis a Apocalipse, mas naquele momento a história estava sendo escrita ainda. Como difícil, hoje nós temos um exemplo aqui, nós podemos olhar e dizer: eu preciso enxergar que Pedro precisou de várias ações do Espírito Santo, né? A gente tem referência, mas ele não tinha naquele momento referências, porque era uma coisa nova, era tempo de mudança. O Senhor estava querendo mudar tudo aquilo que tinha sido feito em algo melhor ainda. E talvez o Senhor queira usar a comunidade para essa obra. Nós estamos aqui no número de talvez 40 pessoas. Se nós saíssemos agora para evangelizar e pudéssemos conseguir alcançar o coração de uma pessoa, seriam 80 pessoas no próximo domingo. Pessoas que estariam entrando por aqui dizendo: muito obrigado, irmã Carla, porque a senhora me encontrou aqui na rua. Muito obrigado, Paulo, porque você saiu ali, me encontrou e pegou a palavra. Existem muitas barreiras que precisam ser quebradas, muitos empecilhos, coisas que impedem, muitas das vezes, o agir imediato do Espírito Santo. E o tempo está passando, e é necessário o agir, é necessário o trabalho incansável. Então nós chegamos no versículo 9. No versículo 9 fala que Pedro estava fazendo o quê? Orando. Cornélio orou para que Deus enviasse alguém, e Pedro estava orando, tendo uma vida de intimidade com Deus. Ou seja, Pedro, a gente vê no início dos Atos que ele estava trabalhou na proclamação do Evangelho, andou com Jesus. E quem era Pedro? Pedro era um pescador, um homem simples, uma pessoa que não era tão categórica, que falava talvez alguns dialetos, mas não era aquele homem tão letrado como Paulo. Mas Deus queria usar ele na sua simplicidade. Talvez às vezes, né, a gente percebe assim que existe dificuldade muitas das vezes de alguém na igreja assumir funções, cara, porque a pessoa se acha aquém daquilo que está sendo colocado. Mas é o Senhor que nos capacita, meus irmãos. É o Senhor que escreve a nossa história. Quando nós olhamos para o alto, o Senhor nos usa como instrumento em suas mãos. Então Pedro estava orando, aquele homem que buscava intimidade com Deus. Talvez Pedro, por ser aquele homem inquieto, né? Ele era um homem agitado, agoniado. A gente percebe, porque quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele puxou logo a faca, ele puxou logo, cortou ele de mal, né? Então ele é aquele homem pecoso. Então talvez ele estivesse usando aqui a palavra agoniado, né? Querendo fazer alguma coisa. Quer dizer, Deus aí, Senhor, manda alguma coisa para me fazer, eu preciso de um desafio novo. Eu não quero ficar parado aqui não. Eu estou aqui em jogo, 50 quilômetros de distância. Me dá um novo desafio. Talvez é um cenário que a gente não sabe o que ele estava pedindo.
E assim que ele terminou de orar, o Senhor mandou uma visão para ele. No versículo 10: estando com fome, quis comer, mas enquanto ele preparava a comida, sobreveio um êxtase. Ele teve uma visão sobrenatural. Ele teve uma visão e sabia que Deus estava falando com ele. Ou talvez ele sabia que era uma visão dos céus. Acho que fica melhor colocar assim, uma visão dos céus para ele. E a gente percebe, então eu vi o céu aberto, no 11, e o céu aberto ele é sendo objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado a terra pelas quatro pontas. 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e ave do céu. E ouvi uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Ele estava orando, ele estava com fome, porque era meio-dia, era hora de comer, né? A gente está com fome, normal. E justamente nesse momento Deus aparece, mostrando a ele, dizendo: aqui, ó, aqui é a tua refeição, mata e come. Mas não é isso que Deus queria mostrar para ele. Deus usou isso como exemplo, porque você lembra que eu contei a história lá do início, que existia uma barreira entre o judeu e o gentio. Existia uma barreira que precisava ser quebrada, e Deus precisava trabalhar no coração de Pedro, porque Pedro tinha um coração duro. Pedro era aquele que não aceitava às vezes as coisas que eram colocadas para ele. Pedro não aceitava qualquer palavra. De dura serviço, era difícil convencê-lo daquilo que estava sendo falado. Muitas das vezes nós temos esse coração duro. É difícil nós sermos convencidos de alguma coisa, né? Em um ano novo, 2025, novos desafios. E às vezes a igreja está projetando coisas para acontecer e é lembrado o nome de alguém, né? Aí você usa o WhatsApp, manda uma mensagem, você: irmão, eu queria saber se eu posso contar com você. Não dá não, estou muito ocupado. Nunca dá, sempre tem um empecilho para aquilo acontecer, né? Eu não sei qual é o empecilho do seu coração, eu não sei por que acontece isso, mas olhando para Pedro, nós vemos que é necessário quebrar esses empecilhos. É necessário. E o povo judeu, não era só Pedro naquele momento, o povo judeu precisava ver uma referência. E Pedro era aquele homem que era a liderança da igreja naquele momento. Ele era a liderança. Então, quando alguma coisa acontece vindo da liderança, é muito mais fácil as pessoas aceitarem. Então, ele tem aquela visão desse lençol com animais quadrúpedes, né? E o que seria aquilo que estava descendo ali para que Pedro pudesse estar contemplando? Era o novo desafio dele. Ele precisava anunciar a palavra aos gentios. Ele precisava quebrar todos os seus paradigmas, todas as dificuldades do seu coração, e levar essa palavra maravilhosa a todo aquele que pudesse ser alcançado. Assim como Deus havia falado lá em Atos, que Jesus tinha falado em Atos, no capítulo 1 e no versículo 8. Quando nós olhamos para Levítico 11, lá estavam todas as diretrizes. Vamos lá, vamos ler Levítico 11, capítulo 11, fácil de poder acompanhar. Levítico capítulo 11, do versículo 4 ao 8. Levítico 11, versículo 4 ao 8, amém? Ele diz assim: deste, porém, não comereis, dos que ruminam, os que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Leve,
porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Este lhe será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco fedido, mas não rumina. Este lhe será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Então a gente vê que Pedro estava respaldado naquilo que ele tinha aprendido. Ele tinha ido no Levítico, ele tinha sido ensinado que ele não deveria se alimentar desses animais, porque no momento que o Senhor mostra esse texto ao seu povo, ele está dizendo para o povo não se alimente disso aqui, porque eu quero que vocês tenham uma vida santa. Vocês são separados, vocês são diferentes das outras nações. As outras nações comem tudo isso aqui. Eu quero mostrar que vocês são diferentes, para a saúde de vocês também, porque tem animais aqui que são animais que são perigosos. Talvez a forma como vocês façam pode ser que faça mal para vocês. Então Deus estava preocupado com tudo isso, e Ele orientou naquele momento o povo. Então Pedro sabia disso aqui. Ele sabia que aqueles animais que estavam aparecendo no lençol eram animais que ele não deveria comer. Ele tinha convicção daquilo, ele tinha certeza. Só que o Senhor quer que ele mude de pensamento. O Senhor quer apresentar algo novo para ele, porque tudo isso que foi apresentado no Levítico apontava para quem? Para Jesus de Nazaré. Toda a lei apontava para Jesus. Tudo que foi apresentado na lei dizia: Jesus é o Cordeiro, o sangue de Jesus que vai ser vertido na cruz. Esse é o sangue que vai acabar com toda a lei, e a partir desse então vamos ter a graça, purificando tudo aquilo que eles eram impuro, que não precisavam mais do sacerdócio. O sacerdote era o próprio Jesus, que aí devemos olhar. Ele que quebrava o véu de cima a baixo, o véu do templo se rasgou, quebrou todos os paradigmas. Assim como diz em Romanos capítulo 10, 4, o fim da lei que é Cristo. Então nós estamos nessa situação. Pedro tem essa visão, os animais nascendo no lenço branco, e ele ouve e no 14, versículo 14: então Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Ele tinha consciência de que aquilo que estava sendo apresentado para ele era imundo, não era algo que ele deveria comer. E no 15, pela segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere-se imundo. Ou seja, Deus já estava falando 2 vezes com Pedro. E sucedeu que pela terceira vez, aquela voz veio falar com Pedro e disse, e logo aquele objeto se recolheu 3 vezes. Interessante que Cornélio só precisou ouvir a voz do anjo uma vez. Quando ele ouviu a voz do anjo pela primeira vez, ele já chamou o seu servo, chamou o soldado e disse ao Senhor: vamos procurar Pedro, que está lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor. Quem era Simão? O homem que tirava a pele dos animais e fazia couro, fazia bota, fazia armadura, fazia vários utensílios de couro. Então, aquele homem era considerado impuro, porque ele pegava os animais mortos, qualquer tipo de animal. E Pedro estava onde? Na casa dele. Que interessante como Deus nos prepara, meus irmãos, para aquilo que nós vamos fazer. Toda vez nós estamos com o olhar distante, mas o Senhor está preparando o nosso coração para fazer a obra. Então Pedro teve que ser falado 3 vezes para ele. O Senhor diretamente falando com ele, não enviou nenhum anjo. 3 vezes. Aquele mesmo Jesus perguntou de Pedro: Pedro, tu me amas?
eu te amo. Pedro, tu me amas, te amo. Pedro, tu me amas, eu te amo. Aquele mesmo Pedro que negou a Cristo, quantas vezes? 3 vezes. Que interessante esse número 3 acompanhar Pedro, né? Porque ele tinha um coração duro, um coração de rocha, um coração de pedra. Cornélio era um homem que era gentil, um homem tido como incrédulo, não foi tão fácil de falar para ele. E a gente olha e vê que as pessoas estão sedentas pelo Evangelho. Cornélio, gentil, as pessoas estão esperando ser falado. Então, às vezes, nós estamos na parada de ônibus, estamos conversando na hora do almoço com algumas pessoas, e nós estamos rindo de algumas piadas, e nós não temos a coragem de dizer: você poderia tirar um minuto comigo, vamos orar, vamos ler aqui uma palavra do Senhor. E você não precisa falar nada, só ler o texto, leia a palavra, que a palavra fala ao coração. E o Senhor falou com Pedro, apesar dessa dureza toda, Deus falou com ele para que ele pudesse olhar, mudar o seu olhar, mudar o seu óculos, mudar a sua visão, o seu entendimento a respeito daquilo que ele conhecia. E Pedro ficou atônito, perturbado, não sabia o que está acontecendo, eu não consegui entender. Eu vivi aqui tantos anos ouvindo isso, e agora vem uma novidade para mim, e eu vou ter que mudar. Como? Não consigo. Eu estou sendo chamado para fazer outra coisa dentro da igreja. Não, mas eu só sei fazer aquilo ali, ó. Eu só sei fazer isso dentro da igreja. Não. Eu quero que tu vá para ali. Não, pastor, não dá, pastor, porque eu só sei fazer isso. É o que está acontecendo com Pedro. Ele precisava mudar o entendimento dele. Ele precisava mudar a sua visão sobre o mundo. Então, versículo 17: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando. Então a gente vê que os homens foram enviados um dia antes. Eles foram rápidos aqui, servos rápidos. Eles foram enviados um dia antes, caminharam dia e noite e chegaram próximo ao meio-dia, onde era a missão dele: chegar a Jope, cerca de 50 quilômetros, e chegaram à porta de Simão. É engraçado, é interessante que Deus ele mostra que os soldados não sabiam, Cornélio não sabia onde morava Pedro, onde estava Pedro, mas o Senhor monta uma estratégia. Deus é organizado. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele se organiza. Esse aqui é o primeiro passo, esse é o segundo, esse aqui é a terceira etapa, esse aqui é a quarta etapa. E serve de aprendizado para todos nós, que nós devemos organizar a nossa vida, devemos organizar o lado financeiro, devemos organizar tudo que nós estamos fazendo como ministério da igreja, organizar a nossa casa, né? A nossa casa não pode ser uma casa bagunçada, que tudo se vá. Eu estou com preguiça de varrer a casa, eu jogo o lixo aqui na porta, rapidinho. Tá? Aí você vai no banheiro, está cheio de goteira, né? Porque era só tirar o registro lá, passar uma vela, ou pegar um plástico da feira, né? Aquele sacola, passar na rosca lá e apertar de novo o chuveiro. E você está pagando a conta de água cara porque você não quis chegar 2 minutos para entrar o chuveiro que estava brilhando, né? O Senhor nos ensina que ele é organizado. Chegou justamente na hora que Pedro estava em dúvida. Pedro em dúvida, o líder da igreja está em dúvida. Como é que pode? O cara que andou com Jesus 3 anos sem ver, está em dúvida? Não quer estar de brincadeira comigo. A dúvida pode acontecer nos nossos corações. Os receios, o medo, o desafio de algo novo. É normal. Mas no final das contas, quando nosso entendimento diz assim: eu não estou conseguindo compreender, eu tenho que continuar esperando que Jesus possa falar comigo, que Deus fale comigo.
comigo, que o Espírito Santo fale comigo, que Ele use pessoas para falar comigo, para que me dê a resposta, porque o Senhor é Deus de paz. Ele quer que a minha vida tenha paz, não Deus de dúvidas. Eu estou em dúvida aqui e tal, e vem alguém e fala, aí piorou, aí a dúvida aumenta. Não. Todas as vezes a gente vê aqui que Pedro nem compartilhou com aquela pessoa que estava na casa. Ele poderia muito bem ter corrido, mas deixa eu te contar que eu tive uma visão, o que tu acha? Ele ia falar para alguém que ele considerava gentil? Não. Ele esperou, ele estava atônito, ele estava esperando que Deus pudesse falar com ele. Deus sabia que era preciso falar mais uma vez com ele. Então ele esperou em Deus a resposta. Isso aqui nos mostra que muitas vezes nós vemos alguma coisa, sentimos alguma coisa, compartilhamos com pessoas, às vezes que não têm a experiência, não têm o manejo da vida, que vão nos dar uma dica errada, vão mostrar um caminho errado. E muitas das vezes acabamos trocando os pés pelas mãos e fazemos errado no final, colhendo consequências que não são agradáveis. E chamando, 18, e chamando, indagavam se estava hospedado Simão, com sobrenome Pedro. 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, ele estava meditando sobre a visão que estava falando. E o Espírito novamente veio. Ele não foi o ciclano do não, o Espírito Santo. Estão aí 2 homens que te procuraram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque Deus os enviou. Ele desceu do seu salto alto, do seu entendimento, daquela sua consciência, para seguir aquilo que Deus estava mandando ele fazer. 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu, a quem buscais, aqui vieres. Pedro não sabia que Cornélio tinha orado. Ele tinha visto tinha tido uma visão, algo tinha aparecido para ele, estava meditando, querendo entender o que era aquela visão. E quando aqueles homens chegaram, homens que não sabiam nem o que ele tinha sonhado, mas Deus tinha falado com Cornélio, chegou e uniu as 2 ideias. A ideia do que Cornélio ansiava ter ouvido o Evangelho, e Pedro, para que Pedro pudesse ser tocado, para que ele quebrasse os seus empecilhos e dificuldades e fosse o exemplo para todos nós, para que o Evangelho chegasse às nossas vidas hoje, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Ele disse: eis-me aqui, sou eu mesmo aqui buscar, aqui vieres. E 22, então eles disseram: Senhor, é um Cornélio, lá no início, lembra? Homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído pelo santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. O Senhor tinha preparado Pedro, e se Ele chamou você, irmão, irmã, para fazer alguma coisa, Ele tem preparado o teu coração, Ele tem preparado a tua vida, Ele tem te dado conteúdo, Ele tem te colocado dúvidas. Você tem procurado na internet, tem perguntado ao pastor, tem lido a Bíblia, tem lido livros, procurando, se alimentando, buscando conhecimento para ser usado na obra, para anunciar como bem melhor que Cristo salva, que Jesus transforma, que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade e a vida. Deus enviou o seu Filho para todos, para que Ele quebrasse o véu, para que Ele desse livre acesso a todos nós, para que não tivesse empecilhos, para que não tivesse grego ou judeu, mas que tivesse um só povo, uma só fé, para que a igreja seja única, a igreja que vai subir aos céus, que vai ser gloriosa, onde não haverá morte, nem dor, nem violência. É para isso que o Senhor nos chama. E Pedro entendeu finalmente
E no 23, para finalizarmos, Pedro, pois convidando-os a entrar, hospedou. No dia seguinte, levantou e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Ele entendeu a missão, ele disse assim: vem cá, vamos ali numa missão. Então montou uma equipe. Ele tinha dado com Jesus, ele sabia que ele não podia fazer nada só. Ele poderia muito bem, não. Deus chamou, foi eu, né? Então, vou lá. Se apresenta aqui, pastor. Deus mandou vir aqui. Vânia, cara, irmão Francisco, vai lá. Vamos ali fazer uma missão. E ainda ensinou outros. E a Bíblia relata à frente que o Espírito Santo desceu e fez a sua obra. Porque nós somos apenas instrumentos. Não é nós que vamos fazer. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Porque é preciso alguém que pregue, é preciso alguém que anuncie, é preciso alguém que leia esse texto para que as pessoas possam entender, esmiuce, para que as pessoas possam entender. Todos entendem, mas é difícil quebrar a barreira do coração. É difícil tomar atitude, porque muitas coisas trazem para trás. Satanás acusa a nossa mente do velho homem. Sentimos muitas das vezes sujo. Nós olhamos para Cristo e dizemos: como eu vou lutar lá? Né? Como é que eu vou fazer isso? Porque eu estou sujo, eu estou imundo. Nós não queremos dar o passo da santificação, da purificação, do abandono das coisas mundanas. Queremos continuar muitas vezes mergulhados na impureza. Não queremos deixar o Senhor transformar a nossa vida. Muitas das vezes coisas impedem o agir de Deus. Mas, como eu disse no início, pode-se passar 5 anos, 10 anos, 15 anos. O Senhor vai continuar te procurando pelo nome e mostrando para você. Talvez seja tarde, porque nós não sabemos o dia que o Senhor voltará. O Senhor pode voltar amanhã, nós podemos partir amanhã, mas o Senhor nos chama para a maravilhosa obra de anunciar o Evangelho. E é preciso que nós chamamos de postura. Nós abandonemos o velho homem, abandonemos as práticas do pecado, a prostituição, a bebedeira, o fumo, os vícios, pornografia, tudo aquilo da mentira, tudo aquilo que impede o mover de Deus, tudo aquilo que faz com que o Espírito Santo não consiga te mostrar, não consiga entrar na tua mente, no teu coração. Mas o Senhor continua, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, querendo entrar no nosso coração, para que nós venhamos a entender que existem pessoas que estão piores, muitas das vezes, que estão carecendo, assim como Cornélio, que clamava, assim como o povo que estava sofrendo lá no tempo de Faraó, no tempo de Moisés, que precisava conhecer. Os planos de Deus não podem ser frustrados, meus irmãos. E eu clamo a Deus que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo que o meu coração é duro e ele precisa sair dessa dureza do meu coração. Eu preciso deixar que Deus me habilitar, orar, para que 2025 está começando. Nós estamos em janeiro, dá tempo ainda, dá tempo de fazer muita coisa, é largada. O Senhor pode te usar maravilhosamente na obra, e é isso que Ele quer. Que nós possamos ter o entendimento de que tudo que nós acabamos de ler, nós possamos entender. Porque a gente tem um exemplo também da vida de Jonas. Jonas está ligado à cidade de Jope. Jonas era aquele que entendia que aquele povo de Nínive não deveria ouvir a palavra. E ele se rebelou, falou: não, Deus está mandando para ele, eu vou para cá. Rebelde. E a gente sabe o que aconteceu com Jonas.
Aconteceu várias coisas com ele, mas Deus teve piedade da vida dele. Que nós sejamos canais de bênção, sejamos instrumentos da mão do Senhor. E quando chegar no final do ano, nós possamos olhar para trás, que maravilha! Eu fiz um ano diferente, 2024 foi um ano mais ou menos, eu tirei 7 para ser arrastado. Eu melhorei a minha nota, agora foi 9 em 2025. Seja um ano de recomeço, e que nós sejamos bênçãos na mão do Senhor. Apesar de toda a nossa visão, muitas das vezes, ser embaraçada, o Senhor deu um chamado. E antes de passar a palavra ao pastor, enquanto estava lendo esse texto, eu lembrei do hino que eu gosto muito. Eu até pedi para Joelma, se pudesse projetar, esse aqui, do Asaf Borba. Ela está aí, a Juliana está aí. Então, quem pudesse cantar a capela mesmo, né? Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho dado a procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou, ao teu dispor, para onde tu quiseres enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer me realizar. Eis-me aqui, eu livre estou, ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer me realizar. Amém, Jesus. Essa é a palavra que eu deixei para compartilhar com os irmãos, que os irmãos possam refletir. Que o Senhor nos chama, só precisamos dizer: eis-me aqui. Nós estamos chegando ao final do culto dessa noite e nós queremos lembrar aos irmãos que no próximo domingo nós teremos o culto da ceia do Senhor. Então, se você é batizado, você não tem tomado ceia. Então, não é para você ficar assustado, mas não é opção para você. Nós somos servos, e o servo não discute com o Senhor. Nenhum empregado discute com o patrão que não vai obedecer ao patrão. Então, Jesus Cristo instituiu a ceia para que nós pudéssemos relembrar a sua morte e ressurreição. No próximo domingo, nós teremos pela manhã culto da ceia do Senhor, e depois do culto da ceia nós teremos o café da comunhão. Então, se você tem alguma coisa que pode compartilhar,
Senhor, por essa noite, pela tua palavra que falou aos nossos corações, que o Senhor tem planejado nossas vidas para que nós possamos estar lhe obedecendo. Assim como o Senhor falou com Cornélio para que procurasse Pedro, assim como o Senhor falou com Pedro para que recebesse Cornélio e explicasse a Cornélio a tua palavra, nós também queremos ser obedientes ao Senhor. Muito obrigado pela palavra, obrigado por esta noite, que nos dê uma semana na tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e que as consolações do Espírito Santo estejam com essa congregação, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus a todos